Olá a todos! Como vocês têm passado? Tudo bem? Quero desejar primeiramente um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. Bem, eu gostaria de agradecer a todos os 74 inscritos até o momento, que, claro, passaram a fazer parte, desse nosso dia a dia. Agradecer a tanta gente querida que deixou uma mensagem, pessoas com quem eu trabalhei tempos atrás, com quem eu estudei, com quem foi meu aluno, pessoas que momentaneamente eu estou trabalhando. Então, pessoas do meu convívio, da academia, da caminhada, de cursos. Então, estou muito feliz, por esse momento e me sentindo muito realizado. Quero deixar um grande beijo a todos que fazem parte desse dia a dia aqui comigo. No vídeo de hoje, eu gostaria de começar com uma citação de um grande músico brasileiro, talvez um dos maiores que já existiram, que é o Renato Russo. E ele faz uma citação que diz, abrindo aspas para o Renatão: "Você culpa os seus pais por tudo. Isto é um absurdo. São crianças como você." Bem, por que eu comecei com essa citação do Renato Russo? Porque o assunto de hoje eu vou falar da importância dos pais na nossa vida. Qual é a minha percepção do amadurecimento e da convivência e da vivência que a gente tem com os nossos pais. Lembrando aqui, eu sei que a minha vivência e o meu entendimento é totalmente diferente do que muitos de vocês que estão aí do outro lado assistindo. Nem todo mundo teve a mesma vivência que eu tive, a mesma percepção que eu tive e as mesmas ideias que eu tive. Então, claro, o que eu vou falar aqui é ideia minha. Caso vocês queiram colocar seu ponto de vista, dar um outro parecer bem diferente do que eu vou falar aqui, podem usar o espaço dos comentários, falar, que eles estão abertos para todos vocês. Bem, então por que eu comecei falando esse trecho? Porque justamente esse trecho dessa música é uma das fases que nós temos de um relacionamento com os nossos pais, Eu entendo, eu vivenciei e compreendo eu compreendo que lá na infância a primeira noção de sociedade que a gente tem é essa convivência com os nossos pais, A gente brinca, os nossos pais nos educam através de brincadeiras, através do dia a dia, dar comidinha, o tapinha na mão. Opa, não posso fazer aqui propaganda, senão pode ficar complicado. A gente sabe que de vez em quando rola um tapinhazinho na mão, espero que só tapinha de leve, por favor, pais, E então, a gente, como criança, a gente interage e a gente passa a conhecer o mundo através desse relacionamento com os nossos pais ali na infância. E conforme a gente vai crescendo, 1, 2 anos, em algumas famílias, aquela coisa de: "Ah, que bonitinho, olha, que bonito, meu filho está aprendendo a falar, está aprendendo a andar", aquela novidade, de certa forma, vai passando. E nós, quando somos crianças, a gente vê os nossos pais como heróis. Até porque é a primeira referência que a gente tem de mundo, Mas conforme o tempo vai passando, e a gente vai chegando numa fase mais adulta, principalmente se vierem irmãos mais novos, a gente entra naquela fase da adolescência. Uma fase um pouco difícil, no qual a gente não se sente mais criança, a gente tem
quereres, a gente quer coisas de criança, mas a gente quer ser tratado como adulto. E uma série de conflitos vem aí, né? Conforme eu falei no primeiro vídeo, sou professor de história e trabalhei um bom tempo com adolescentes. E a gente escuta história, né? E a gente remete ao tempo que a gente estava naquela fase. Então, de certa forma, a gente acaba que entende, né, o ponto de vista ali daquela pessoa que era uma criança e agora quer ser tratada como adulto, quer ser um adolescente. É um adolescente que está entre aquela fase jovem, que com o pé no mundo adulto, mas ainda também de certa forma, tem muito da criança que habitava há pouco tempo atrás. E é nesse momento que a gente começa a contestar não só o mundo, mas também os nossos pais. E a gente começa essa contestação e gera um conflito, a gente se fecha muitas vezes para os nossos pais, né? Aí vem a fase, a gente vai crescendo, né? Enquanto a gente está ali na barra dos nossos pais, a gente depende de tudo, do dinheiro, do sustento, e a gente vai crescendo, e aí vem o mercado de trabalho na nossa vida, né? A gente sai dos estudos, entra no mercado de trabalho, é aí que a mudança começa a acontecer na nossa vida. Por isso que eu acho que o trabalho realmente edifica a pessoa, porque a gente começa a lidar com dinâmicas totalmente diferentes, muitas vezes dinâmicas que a gente vai ver no mundo lá fora. Então o mercado de trabalho, eu acho que é uma novidade tão boa, no aspecto financeiro, né? A gente se sente dependente, eu tenho meu dinheiro, agora eu vou poder comprar o que eu gosto, mas em compensação também é um baque, porque, de certa forma, por mais que na fase da adolescência nós tivéssemos os conflitos com nossos pais, havia aquela coisa de pai, de cuidar, de ter aquele carinho, de querer proteger, coisa que no mercado de trabalho dificilmente a gente vai ver. Ali é como se fosse uma selva. Vamos ser nós por nós mesmos. E aí que os baques vêm, as pancadas vêm, e a gente tem que aprender a desenvolver as nossas características. E a gente passa a crescer. Porque a gente vai ter aquele chefe exigente, aquele chefe chato, às vezes aquele chefe arrogante, aquele chefe durão. E a gente, de certa forma, muito desse chefe a gente viu em casa, mas também muito do relacionamento com os colegas ali a gente não teve tempo de aprender em casa. Então a gente aprende ali na dor. Mas é o que traz o crescimento. A dor, de certa forma, é um dos meios que mais fazem a gente crescer. Então, a gente tem que aprender a levar isso. Então, quando a gente tem o contato com o mercado de trabalho, a gente começa a se relacionar, né, com as pessoas, a gente tem um relacionamento a dois, a gente começa a entender um pouco a dificuldade que nossos pais tiveram para nos educar. A gente aprende que não é tão fácil assim, que muitos nãos que recebemos foi para o nosso bem. Aí a gente sai da adolescência, da juventude, que a gente tinha aquela rusga, aquela revolta com os nossos pais, e a gente aprende a admirá-los, não como heróis, mas como humanos, como pais, como os pais responsáveis pela nossa criação. E aí é que vem o momento mágico que você chega numa maturidade próxima dos seus pais. Aí é que vem a amizade que você começa a adquirir com seus pais. Essa é uma das fases mais bonitas. É a fase que eu estou vivendo e quero entrar nessa parte agora, né? Antes de entrar como é o relacionamento meu com os meus pais, eu vou pedir para quem está assistindo esse vídeo deixar um like se gostar, dá aquela força para que o canal possa passar a ser relevante, para o YouTube.
Quem não for inscrito, estiver assistindo, por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e eu não sei qual direção, se é para cá, se é para cá, vai ter os cards com os vídeos anteriores. Poxa, vá lá dar uma conferida se você ainda não viu o meu primeiro, meu segundo vídeo, para você entender qual é a proposta do canal e poder se inteirar mais do que vai acontecer aqui. Bem, então, esse vídeo vai ficar um pouco longo, não vai ser meia hora, calma, não vai ser meia hora, mas eu vou falar um pouquinho de como foi o meu relacionamento com os meus pais, porque uma das coisas que eu tenho uma profunda gratidão, e eu entendo por gratidão é o nosso dia, a gente buscar no nosso dia a dia como eu vou ser gratidão na vida dos meus pais, porque eu vivo numa família maravilhosa. Até hoje eu moro, né, no mesmo quintal que os meus pais, que minha irmã, e a gente sente que fomos muito bem criados, fomos muito bem, recebemos amor, que graças à educação que tanto meu pai quanto minha mãe me deu, tanto para mim quanto para minha irmã, isso traz uma harmonia, isso traz algo que talvez eu nem tenha palavras para expressar aqui. Então eu gostaria de falar um pouco, né? Então, como toda pessoa, eu passei por todas essas fases, né, com os meus pais, principalmente agora falando propriamente dito do meu pai. Meu pai, se estiver assistindo, um beijo. O nome do meu pai é William, e ao longo do tempo veio a fase de infância. Eu vou ser sincero aqui que na infância eu tenho pouquíssimas memórias da infância. Eu lembro de algumas brincadeiras, né, que eu brincava muito com a minha mãe, com meu pai, com minha irmã. Eu lembro que na época tinha um gravador de fita cassete que boa parte, né, quem tem assim menos de 20 anos nem vai saber, vai ver nos livros de história o que é uma fita cassete, o que é um disco, DVD. Disco não, né? Que disco é cool. Mas fita cassete só vendo nos livros de história. Então eu lembro que a gente gravava gravava fita cassete, a gente brincando ali, jogando. Mas eu lembro bastante da adolescência, porque eu acabei que na minha adolescência eu era uma pessoa muito introspectiva. Então eu sentia que eu tinha uma certa distância do meu pai. Não era aquela distância de não falar nunca. Eu ia, beijava, abraçava, mas aquela coisa de chegar, conversar, desabafar, botar pra fora. Eu tinha um pouco dessa distância com meu pai, né? Porque, na verdade, eu trouxe isso um pouco da infância, que na minha infância, claro que hoje eu não penso mais assim, a gente amadurece, mas na minha infância eu sempre achava assim que meu pai era um pouco mais chegado com os primos do que com os filhos. Mas, graças a Deus, eu tive uma mãe muito sábia que me mostrou justamente ao contrário. E hoje eu sei que isso foi coisa de infância, ciúme de criança, né? Mas na minha adolescência eu tinha esse afastamento. Eu não tinha um conflito, mas era um afastamento que começou a se resolver por N motivos. Um dos motivos foi o fato de, na minha adolescência, num dos meus namoros, eu fiquei com suspeita, né, de que minha ex-namorada estivesse grávida. E o mundo assim, nossa, foi uma experiência extremamente confusa na minha cabeça. E nesse momento meu pai apareceu para passar toda a sua experiência, me acolher, falar que a minha família estaria comigo, ele estaria comigo, ia me ajudar. Aconteceu que minha ex-namorada não estava grávida, só foi uma suspeita, mas
Isso tudo acabou servindo para que eu tivesse essa aproximação com meu pai. Aí veio o Botafogo, que nos aproximou, veio o videogame. Então tudo isso foram motivos para que eu tivesse esse amor do meu pai. Eu sou muito grato por tudo isso. E eu posso dizer que hoje no meu mundo adulto, eu tenho uma amizade muito bacana com meu pai. É uma pessoa que eu amo, que eu abraço, que eu sinto o amor vindo dele, nos conselhos, quando às vezes eu não ajo bem, ou quando tem algum assunto a ser desenvolvido. E é isso. Sou muito feliz. Eu posso dizer que com meu pai eu aprendi a simplicidade. Meu pai é uma pessoa muito simples, uma pessoa que não precisa de grandeza para estar bem, estar feliz, né? Eu vejo no meu pai também a garra, apesar de hoje ele estar aposentado. Meu pai era daqueles homens que não ia deixar a comida faltar dentro de casa. É um dos maiores orgulhos que eu tenho. Na época de dificuldade que toda família tem, eu lembro que nós tivemos uma época assim muito difícil. Meu pai sem emprego, minha mãe também. Meu pai foi lá e pedia para capinar o quintal das pessoas, para limpar a casa das pessoas, isso tudo para não faltar nada para mim e para minha irmã. E isso é uma das coisas que eu mais quero ter, passar isso para os meus filhos, isso que o meu pai me ensinou, né? O respeito. Por mais que meu pai goste de brincar com as pessoas, né? Meu pai é um pouco mais calmo, é uma das coisas que eu também aprendi com ele, a tranquilidade, calma. Mas uma das coisas que eu mais admiro nele é o respeito que ele transmite para as outras pessoas. Tem uma frase de um filme, né? Troia, lá com Brad Pitt, o bonitão Brad Pitt, na qual ele, o rei inimigo dele, quer ir buscar, né, o corpo do filho que faleceu na guerra. E para quem não sabe, Troia, o filme, o Brad Pitt faz o papel de Aquiles, né? E o rei de Troia vai lá e pede o corpo do filho dele. Aquiles fala: mas que audácia você teve de vir aqui no meu reino me pedir isso? Aí o rei vai e fala que até entre os inimigos deve haver o respeito. Então até essa frase é uma frase que me ensina muito, eu adoro repetir essa frase, normalmente nos meus pensamentos essa frase vem, né? Então, esse ensinamento eu vou levar, é o respeito para com as outras pessoas. Eu tento, claro, nós somos falhos, às vezes a gente erra, mas eu penso que o respeito é o melhor presente que você pode dar para alguém. E é isso que eu aprendi, essas coisas que eu aprendi com meu pai. Além da tranquilidade, eu sou muito calmo, né? Os colegas dizem que eu sou muito calmo. Bem, ela apareceu ali. Agora, para finalizar, eu vou falar dos ensinamentos com minha mãe. Claro, a mãe sempre é um pouco mais próxima do filho. Acaba que eu entendo que o filho é uma extensão do corpo da mãe, né? Porque ele sai de dentro da mulher, tem o cordão umbilical, e o filho, o primeiro alimento é o seio materno, o cuidado todo é muito mais voltado para a mãe. A criança é muito mais dependente da mãe do que o pai. Eu gosto desse pensamento de que a mãe é a extensão dos pensamentos da criança e o pai é aquela pessoa que vai ser a sociedade. E conforme ia dizendo, o filho sempre é um pouco mais ligado à mãe. Então eu sempre fui um pouco mais próximo da minha mãe, né? Minha mãe era
a que estava ali mais próximo à questão da educação. E a infância foi muito próximo, muitas brincadeiras, né? E chegou a adolescência, diferente do meu pai, que havia um certo afastamento com a minha mãe, pelo fato da proximidade gerar uma complexidade. Eu sentia que havia muito mais um clima de conflito, de ideais, de ideias, de pensamentos, havia um pouco mais de conflito. Um adolescente, na adolescência, né? Minha mãe me proibia de muitas coisas, me botava de castigo, eu lembro que eu fiquei um bom tempo de castigo uma vez, e esse conflito foi se resolvendo na medida que veio a juventude. Minha mãe era da igreja messiânica, eu também fui muito tempo da igreja messiânica, e lá, com os ensinamentos, né, eu fui aprendendo a melhorar o relacionamento com a minha mãe. E hoje, graças à religião, que foi o grande motivo, hoje eu tenho uma grande amiga no qual eu posso sentar, conversar, né, de igual para igual. Claro que eu entendendo a hierarquia, ela é minha mãe, eu sou o filho, mas é legal essa amizade de conversar de igual para igual, entender que mesmo existindo a hierarquia, a gente pode ter essa cumplicidade, né? E com a minha mãe eu aprendi muito mais esse lado, né, do abstrato, né? Buscar a intelectualidade. Com a minha mãe eu aprendi a ler livros. A minha mãe até hoje, gente, ela adora devorar livros. Ela está muito mais voltado, né, para os ensinamentos lá da messiânica. Ela vive estudando, estuda até mais do que eu. Isso é um pouco de vergonha, né, para mim, né? Que a minha mãe estudou o dia todo estudando, anotando, lendo. E isso eu aprendi dela, né? Até porque um dos castigos que eu recebi foi ficar sem sair para brincar, mas lendo o livro. Graças a Deus deu certo, né? Tem criança que recebe trauma, eu não. Eu aprendi a gostar da leitura através dali. Eu aprendi com a minha mãe a espiritualidade, a buscar a espiritualidade, a buscar o metafísico, né? A buscar o desenvolvimento do ser humano, buscar ser melhor como homem, o relacionamento com as pessoas, e dentro da espiritualidade, a voluntariedade também, se dispor ali, se entregar, o altruísmo, buscar ajudar outras pessoas, sem fazer demagogia que tem que ajudar, não. Não é ajudar de eu pegar meu dinheiro e doar para os pobres. É ajudar com uma palavra, com um olhar dentro dos olhos, um abraço, uma palavra, um incentivo, um lugar que você cede no ônibus, uma gentileza, um bom dia que você passe e dá para um vizinho ou para um desconhecido. Isso tudo eu aprendi com a minha mãe. E a criatividade, né? Eu estou tentando colocar um pouco para fora da minha criatividade aqui no canal, e é isso aí, é nisso que dá, né? A gente achar que é criativo e coloca isso tudo. Então, eu aprendi isso tudo com a minha mãe. Então, pais, sou muito grato a tudo que vocês fizeram. Eu disse um dia desses para minha mãe, né, que todo filho deveria dar uma recompensa, né? Pagar uma indenização para os pais do tanto que o pai precisa tirar deles mesmos para dar para o filho. O filho não vai passar fome. Se tiver um pão, o pai não vai comer, nem a mãe vai comer aquele pão, ele vai deixar para o filho. Então, para todos os amigos inscritos no canal, por mais que o relacionamento seja um relacionamento conturbado, exista mágoas, exista rancor, ore, peça a Deus para fazer que você possa entender isso e se disponha a perdoar.
vai ser um dos próximos assuntos. Eu quero falar de perdão, porque eu acho um assunto bem pertinente. Perdoe os pais, ame os pais, porque no pior das hipóteses, foram a sementinha deles que deram a oportunidade de você estar aqui hoje. Foi graças ao meu pai, minha mãe Neuza, meu pai William, que aqui eu estou, sou essa pessoa. E para fechar o vídeo, antes de fechar o vídeo, vou reforçar, se inscreva no canal, assista os outros vídeos do canal, aperte o sininho de notificação, deixe o seu like. Antes de fechar o vídeo, eu gostaria de parafrasear Renato Russo, né? Parafrasear, não é a frase dele. Eu vou fazer uma adaptação à la Marley aqui. É preciso amar seus pais como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Hoje pode ser o último dia que você tem a oportunidade de dar um abraço, de dar um beijo, de dizer que ama. E o meu jeito de falar que eu amo é esse vídeo. Espero que esse vídeo possa te tocar de alguma forma, possa te modificar, possa ser uma semente para frutificar no seu coração. Muito obrigado a todos, fiquem bem e até o próximo vídeo.